Então o investidor entende que isso é uma tendência da América Latina, uma tendência de países emergentes, mas é uma característica do Brasil. E às vezes rapidamente você perde não o seu patrimônio, perde seu poder de compra. Então a gente precisa entender dessa necessidade de proteger o patrimônio. Depois, no segundo tempo, você vai falar assim, pô, mas eu vou procurar as melhores alternativas de renda, de retorno, né? Mas o primeiro momento é proteger o seu patrimônio. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Fundo do Baú e hoje a gente vai ter aquela aula que vocês gostam muito. Um dos episódios mais escutados e vistos são quando tem aulas do nosso amigo sempre aqui presente, Marcos Saravalli. E aí, Marcão? Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite de sempre. Hoje aqui sentado desse lado aqui do balcão, né, da mesa. Pô, e é ótimo que quando tem essas aulas, Marcão, pega sempre nos momentos bons de mercado, né? Então, é um momento bom de falar. E a gente vai começar assim, porque a gente vai ver quais são os desafios dos nossos gestores que vêm aqui, geralmente, para esse mercado. Por quê? Falava-se que em 2024, quando a gente está gravando isso aqui, que seria, né, aquele momento de bolsa, né, aquele momento interessante, queda de taxa de juros. E essa semana mesmo que a gente está gravando, a gente tem aí mais uma perspectiva de resultado dos juros, né, enfim, o Copom. Só tem que mudar algumas coisas. Mudaram algumas coisas, né, Marcão? Então, o cenário... Até inclusive o pessoal vai recapitulando, né? Algumas falas nossas, né, de analistas, estrategistas, gestores, até mesmo consultores, assessores, falam assim, mas a gente tinha uma visão de câmbio nesse patamar, né, de taxa de juros nesse patamar, e a economia, assim como o cenário, os investimentos, todos eles são dinâmicos, né? Então, amanhã já é um outro cenário, daqui uma semana é um outro cenário, daqui um mês é um cenário completamente diferente. Então, se a gente pensar de 6 meses, né, um pouco mais, no finalzinho do ano passado, a gente tinha um cenário que provavelmente ele não vai se concretizar, e pelo contrário, ele piorou muito, né, sobretudo o cenário brasileiro. Inclusive, a gente está gravando nesse exato momento e a manchete das páginas, né, dos sites de finanças é que o real tem sido, né, a nossa moeda tem sido a pior performance dentre todas as moedas emergentes, perdendo até mesmo para a performance, nesse ano 2024, para a performance do peso argentino, né? Então a gente sabe que a situação na Argentina continua complicada, embora tenha mudado a presidência, mas com todo esse desafio, a nossa moeda esse ano, e a moeda é uma forma de entender de fato a nossa percepção de risco, né? Ou seja, nós estamos perdendo patrimônio, perdendo poder de compra. A gente está ficando mais pobre quando a nossa moeda se desvaloriza. E esse ano, 2024, é a pior performance. Ninguém acreditava que estaríamos nesse patamar, nesse exato momento que a gente está gravando aqui às 5h40. Pelo contrário, né? Muito se falava que não iria voltar para cima de 5 ao longo de 2024. Então, é um cenário só para vocês entenderem o quanto que mudou e quanto que está sendo colocado no preço dos ativos nesse exato momento. É aquela hora de rever casas, né? Falando que é muito difícil passar de 5, né? O dólar. Agora, né? Para baixo, né? Antes era para cima. Sempre compra dólar, né? Aquele negócio, aquela brincadeira. Mas, cara, isso óbvio que é um transtorno pro cara que faz gestão no Brasil, né? Porque eu acho que seria interessante falar um pouco como que estava esse cenário no começo do ano, qual era esse pensamento, o porquê que tinha bem essa visão, né, de um cenário de um dólar mais baixo, algo desse sentido. E o que aconteceu, aí se é realmente só... vamos ter que entrar, né, a questão política em si. A gente já sabe a insegurança do Brasil, a gente falou várias vezes aqui. Mas o que indicadores aconteceu para isso começar a mudar e talvez ser o tom até o final do ano aí do mercado, né? A gente teve algumas mudanças drásticas, lógico que até usando falas do próprio ministro Haddad, que não é só um efeito local, existe um efeito global também, na medida que os Estados Unidos têm cada vez mais dificuldade de iniciar o seu ciclo de afrouxamento monetário, de início de queda de juros, né? Ainda o mercado ainda muito incerto, às vezes o mercado coloca na conta que vamos ter 2, 3 cortes esse ano, às vezes coloca apenas um corte, às vezes nem um corte ainda esse ano. Então, quanto mais a gente vai adiando, né, o início da curva da queda de juros nos Estados Unidos, mais também atrapalha a nossa política monetária aqui, né? Simplesmente uma conta de investidor de fato, né? O investidor fala assim, pô, por que eu vou correr risco de investir no Brasil
né? Pô, só se o Brasil me der algum prêmio, né, para investir no Brasil, se me pagar uma taxa de 8%, quanto lá eu tenho 5,25, né, 5,5, às vezes 6, depende do título, do bonde, enfim. Por que eu vou correr risco no investimento no Brasil? Então, quanto mais a gente vai adiando, mais vai dificultando a nossa própria política monetária. Mas, de fato, a gente teve uma percepção de risco sendo alterada muito ao longo desses últimos meses, desse, vamos dizer assim, primeiro semestre de 2024, que acabou piorando todos os principais indicadores, né? E, infelizmente, quando a gente fala, vamos pegar só uma variável aqui, infelizmente, quando a gente fala, por exemplo, de câmbio, necessariamente, ele acaba também trazendo um contágio para as expectativas de inflação. Se o câmbio é R$5 ou ele é R$5,40, a gente tem uma expectativa de inflação de produtos importados, né, seja para o produtor, né, para os GPs, vamos colocar assim, GPM, né, mas seja também para o consumidor, a gente acaba tendo as expectativas de inflação sendo contaminadas. Só para entender um caso. Então tem um efeito, por que o Brasil lá em outubro, novembro, dezembro do ano passado tinha toda essa expectativa otimista? Porque a gente tem ainda alguns indicadores bons para esse ano de 2024. Pegar o PIB do Brasil, não vai ser desastroso, vai ser um PIB que provavelmente vai começar a crescer acima de 2% esse ano, ou algo próximo de 2%. Ainda é uma atividade boa, lembrando que a gente não tem a contribuição do agro esse ano. E infelizmente esse ano, toda essa soma de fatores, né, que é um efeito preocupação fiscal, né, todos os dias, né, de fechar as contas, né, do governo especificamente, e a gente tem alguns efeitos infelizmente pontuais, como é o caso do desastre ambiental no Rio Grande do Sul, que infelizmente vai impactar nas expectativas de inflação. A gente está vendo muito o arroz, mas tem outras indústrias, serviço, outros alimentos especificamente que podem ser impactados e acabam impactando essa cesta que compõe o IPCA, que é a referência do boletim do Copom, né, da nossa política monetária, do nossa Selic, né, ou seja, a projeção de juros. Então essa mudou muito, drasticamente mudou, né, e os economistas têm que se adaptar a esse cenário, né. Então a gente viu ao longo dessas últimas semanas uma revisão muito drástica do Boletim Focus em todos os principais indicadores, mas o principal deles, o grande recado foi na nossa, como você falou, na nossa política monetária. Hoje o Boletim Focus, que é um compilado de todos os principais economistas, ninguém projeta, infelizmente, quedas de taxa de juros esse ano de 2024. O que a gente esperava, uma queda muito forte há 6 meses atrás. Então, todos os economistas estão revisando para pior, né? Ou seja, para um patamar mais alto, a nossa Selic nesse ano, ao longo dos próximos meses, pelo menos daqui até o final do ano, né? E nesse momento, Marcão, é a hora que, né, que a gente diz que a onça bebe água, né? Enfim, porque é um momento que realmente o gestor, principalmente de fundo ativo, mostra sua habilidade, sua capacidade sim. de passar sob, não digo crise, não chega a ser tanto, mas passar por momentos difíceis, né? Hoje, cabeça de gestor de ações, vamos falar que a gente tem um leque, a gente pode até dividir em caixinhas, depois a gente vai trabalhando isso. Hoje, cabeça de gestor de ações, qual seria talvez a condução que você iria, qual seria a condução, o entendimento ali que você teria do mercado hoje, pensando às vezes que o cara entrou com a expectativa mais interessante ali no começo do ano? O desafio assim é que o gestor, né, vamos começar pelo gestor de ações, né, ele tem um mandato na mão, né, então ele não pode sair muito, de se distanciar muito do mandato, da responsabilidade dele. Ele não pode ficar nem abaixo de 67% de ações, ele não pode deixar tudo em caixa. O que ele pode é gravitar, né, nesse percentual, justamente disso. Então isso é habilidade. Talvez os gestores que têm uma maior posição de caixa agora, nesse exato momento, vão pegar assim, tem um gestor de um lado da Faria Lima que está comprado em Petro e Vale, o outro também está comprado em Petro e Vale, nesse momento, porque são gestores de ações, né? Mas uns talvez esteja com menos caixa, ou totalmente alocado em Petro e Vale, o outro está com só 70% de Petro e Vale, o restante é caixa. Nesse momento, quem fez essa gestão de caixa talvez esteja com uma performance melhor, né? Eu digo, caindo menos e performando melhor em relação ao segmento. Então, esse ativismo é importante. E lógico, essa gestão, essa escolha do portfólio, né? Se a gente pegar, por exemplo, as ações mais líquidas, as ações que estão performando melhor como um todo. Isso até inclusive eu dei uma entrevista lá no começo do ano, né? De esse ano 2024, falando assim, quais as ações que devem performar melhor em 2024? E eu falei, 2024 tende a ser um ano bastante desafiador. Se a gente olhar para 2023, as ações que melhor performaram foram aquelas ações mais previsíveis, né?
de alta qualidade, com retorno muito alto. Não necessariamente aquelas mais baratas, né? Que a gente chama de value invest, né? Mas aquelas ações que são mais previsíveis, que tem um alto retorno, que tem menor dívida, né, que são menos alavancadas, né? Tem um setor especificamente que ele é muito sólido, que é o setor de bancos, performou muito bem em 2023, provavelmente também esse ano pode ser um dos destaques, pelo menos relativamente, né, melhor. Porque seria o parte de banco... por causa de taxa mesmo de juros, empréstimos. Ele é um setor assim que, por questão de regulação, ele tem muito patrimônio, né? Então, assim, o banco, assim, ele é diferente de uma empresa que ela pode ir se alavancando. Né? Basileia, então, ele tem a regulação dele, né? Então, os bancos, principalmente os grandes bancos, são muito sólidos. E mais do que isso, os bancos também são muito rentáveis, né? Então, assim, o banco ele pode dar um pouco mais de lucro, um pouco menos de lucro, mas ele é rentável. Ele a margem dele é sempre bem interessante. Um banco no Brasil, assim, só se tiver uma crise, um caso de fraude, como já aconteceu no passado recente, mas ele dá rentabilidade. A gente não sabe se ele vai ter uma rentabilidade de 12% ou de 15% ou de 20%, mas ele vai ser rentável, né? Para o acionista. Então, o investidor, e se a gente pegar em termos de dividendos, como ele também, os bancos hoje têm uma política de distribuir grande parte dos lucros em dividendos, né? O Banco do Brasil aumentou a política dele, o Itaú também tem uma boa política, né? Isso acaba se tornando, assim, tem um piso. Eu sei que eu vou receber de 5%, hoje está rodando um pouco na casa dos 8% a 10%, 12% só de dividendos desses bancos, né? Uma empresa não, a empresa ela pode estar muito alavancada, até prejuízo por conta da despesa financeira, não dá R$1 de dividendo. Pô, eu vou comprar esse tipo de empresa agora, nesse exato momento? Não, né? As empresas estão com dificuldade de rolar sua dívida, de fazer captações, né? E essa dificuldade também acaba se traduzindo. Tem que recorrer ao banco. Vai no banco. O banco às vezes pode até falar assim, não quero, nem vou te emprestar, né? Nesse exato momento. Mas aí o banco já aproveita. Então, até inclusive... eu estava conversando aqui com um gestor de FDIC, né? O FDIC também ele atua na ponta de crédito nesse exato momento, né? Atuando também como se fosse ali uma operação de um banco, como se fosse um banco, né? Mais uma estrutura de fundo. Então, o gestor, falando um pouquinho do gestor de ações, o gestor de ações que tem performado bem, talvez talvez exceções são fundos positivos, né? Porque a gente está vendo uma desvalorização muito forte de algumas ações. Mas no relativo, são aqueles gestores que conseguiram trazer mais previsibilidade para as carteiras, ou mais conservadorismo. Aqueles que mantiveram a agressividade, né, beta muito alto, né, empresas muito alavancadas, que são muito voláteis, estão com performance bastante ruim, né? E infelizmente, como a gente tem essa saída de investidores da bolsa, né, seja estrangeiro, seja local, isso acaba penalizando também, infelizmente, aquelas ações com menos liquidez, né? Então as empresas mid e small caps estão muito baratas, mas também a gente não tem uma força compradora que vão empurrar elas para cima, né? O investidor continua comprando empresas de qualidade, empresas que estão entregando muito boa rentabilidade. Eu brinco assim, se eu pegar 2020, né, ali no pior momento da pandemia, só para exemplificar aqui, em alguns momentos a ação da VEG ela chegou a subir em bolsa. E a bolsa toda dando circuit breaking, né? Por quê? Porque o investidor fala assim, o que eu vou comprar nesse momento? Eu vou comprar a VEG porque eu sei que ela vai entregar uma boa rentabilidade, ela não vai perder market share, vai continuar entregando boa produção. Então, em alguns momentos de crise, o investidor acaba priorizando mais qualidade do que necessariamente o stock picking, ou seja, achar aquela ação super descontada, né? Negociando a 0,8, 0,5, 0,3 valor patrimonial, tá barato, né? Mas ela pode ir para 0,2, né? Ela pode ir para 0,1, dependendo do cenário, né? Infelizmente. E o camarada de small hoje, você fala um fundo de small hoje, tem que se segurar, na verdade, na cadeira, né? Tem que olhar, talvez, para ciclos anteriores, e é que eu digo muito, né? Você que lida também muito com o investidor final, passar, né, para o investidor. Qual que é a visão do investidor? Ele vai precisar desse recurso para os próximos 2, 3 meses, às vezes até 1 ano. É melhor não ter, às vezes até mesmo realizar prejuízo, olhar para investimentos mais conservadores. Não vou precisar desse capital. Se a gente olhar para os outros ciclos também, a gente sabe que em algum momento, né, esperamos que a gente tenha uma reversão desse ciclo, e são ações que podem subir 100%, 150% no horizonte de 6 meses, 12 meses, né?
tem potencial para isso. A gente precisa de uma ajuda externa, também um trabalho interno, né, de acomodar um pouco esses juros. E a gente tem empresas, como eu falei assim, se a empresa hoje, a ação está sendo negociada a 0,3 valor patrimonial, depende, lógico, de como você faz essa análise, tá? Mas estão descontadas, ela não precisa subir para uma vez o valor patrimonial, ela pode subir para 0,5, 0,6, ela já subiu 100%. Né? Então, é um pouco do olhar do investidor, do passivo, né? O investidor entende da necessidade, do perfil. Não, Marco, Pedro, eu vou precisar desse recurso talvez precise desse recurso nos próximos 12 meses. Então, melhor talvez nem estar em ação. Mas olhando para a ação, com certeza não deve estar em ação e small cap, né? Precisa estar só numa ação mais previsível, que possa entregar uma renda, né? Infelizmente, esse é um cenário que, por enquanto, a gente não vê uma reversão de tendência no curto prazo. E a gente já está falando de uns 2, 3 meses aí com essa tendência mais negativa para as ações aqui no Brasil. Refletindo, lógico, todo o cenário. Isso a gente vê no câmbio, a gente vê também na abertura de taxa no Tesouro Direto. Já falando de Tesouro ontem, que a gente está gravando aqui, bateu 6,40 o IPCA+, vencimento mais curtinho, né? É muita taxa, né? Muita. Não, é taxa gorda pra caramba. 6,40. Então quer dizer que, resumindo, esse cara hoje de ações está tendo um desafio absurdo, né, de olhar, né, de se manter também a estruturação. Quem tem caixa hoje está comandando um pouco mais, né? Geralmente isso. Cash King. Você só vai lembrar a hora que você precisar. Realmente, isso aí. Caixa faz diferença. Perfeito. Isso é verdade. Essa dinâmica de caixa, né? De não ficar alocado direto. Mas tem muitos que tem esse mandato, tem muitos que tem essa... Passa isso para o investidor, que fica sempre alocado, né? Então tem esse formato. Claro, ele também gradua ali com empresas mais líquidas e menos líquidas também, que eles também sabem que pode... que a gente chama de desovar na hora certa para fazer caixa. E do outro lado, foi até bom que você falou que tá fresquinho na cabeça, estava conversando com o pessoal de crédito, né? O FDIC aí. Do outro lado, tem a parte de crédito. Né? Que também se olhou um momento bom para o Brasil em crédito. Ainda se fala mesmo com esse formato todo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados e entender. As taxas estão altas. Eu acho que alguns casos que deram aí nesses últimos anos ajuda também a ter um olhar mais crítico, né, para a parte de crédito. Porém, tem que ser fomentado, né? Porque senão as empresas também não conseguem recursos. Você não compra dela na bolsa e não dão crédito para ela, para onde que vão essas empresas, né? Não, a gente tem... Eu acho que em termos de liquidez, talvez a gente tenha crédito disponível, né? Mas nesse exato momento, eu acho que primeiro, os bancos, né, principalmente, eles não podem falar publicamente. Mas naturalmente eles se tornam um pouco mais seletivos nessa concessão, né, de crédito. Então ele fala assim, eu tenho um crédito aqui, vamos pegar 2 exemplos bem ruins aqui, né? Eu tenho um crédito para cartão de crédito aqui do Saravale ou de um financiamento imobiliário do Pedro, né? Do mesmo valor aqui, e eu só tenho possibilidade para emprestar para um dos dois. Ele vai escolher o Pedro pela característica do cliente e também pela segurança desse crédito aqui imobiliário, né? Aqui você corre muito risco. Então, provavelmente, a gente tem, de novo, muito crédito disponível, muito, enfim, liquidez, mas os bancos podem ser um pouco mais seletivos. A gente até vê pela velocidade de expansão das carteiras de crédito, que está num ritmo relativamente lento, né? E também o cliente ele vai encontrando dificuldade, o empresário, até a pessoa física, encontrando dificuldade em relação às taxas, né? Então, quem acreditava que uma taxa de financiamento imobiliário poderia cair, despencar, não está caindo. Cartão de crédito ainda é muito alto. Várias linhas de crédito com taxas muito altas, né? Mas você falou um negócio até legal, te interrompendo, desculpa, mas para você é relativamente lento. Está lento. Você não entende que é só por causa do cenário ou realmente o pessoal está segurando muito para liberar crédito? Poderia ser mais um fluxo maior por questão de scores? Por que seria? Acho que é uma soma de fatores, mas basicamente quando a gente tem essa abertura das taxas, necessariamente quem está concedendo o crédito ele vira mais conservador, né? Porque é uma coisa assim, o Brasil vai crescer 2% nos próximos 5 anos. Ou vai crescer 1%. Então, necessariamente, os clientes, né, os empresários, eles têm uma demanda aqui, uma relação com a atividade econômica, né? A gente teve um ano passado muito bom de agro, talvez a gente não tenha na mesma magnitude de agro esse ano. Então, é uma composição da carteira de crédito, né?
a gente está vendo, de certa forma, alguns bons indicadores de atividade. Então, assim, a gente não está, que a gente diz, no all-time low, né? Os ativos estão muito baratos. Mas a atividade até que está ok. Imagina se a atividade começar a piorar. Também né? Então, essa junto, né? essa é a preocupação. Então, já quem está concedendo crédito já está vislumbrando talvez alguma piora, né? De ritmo de abertura de vagas, né? Desemprego no Brasil, que ainda está forte. Mas se começar a reduzir o ritmo de geração de emprego até, talvez em algum momento aumentar o desemprego, isso traduz também nessa concessão de crédito. Então talvez os bancos, que eu sempre falo, tem uma frase de banco, não sei se eu já falei essa frase para você, mas escutei uma vez de um tesoureiro de um grande banco, né? Posso falar aqui, né? Do Banco do Brasil, né? E ele fala assim, Marco, um problema num banco, ou um desafio, né? Um cenário do banco, a gente, por exemplo, de 2026, a gente não resolve em 2026, a gente resolve em 2024. Né? Então o banco ele está sempre 2, 3 anos para frente. Né? Então ele está se preparando, como provavelmente já está vislumbrando, né, um cenário de que a economia vai desacelerar. Talvez vai começar a gerar menos emprego. A inadimplência pode em algum momento subir. A gente não viu isso no primeiro trimestre. Mas se tem essa preocupação, automaticamente ele começa a se retrair na velocidade da concessão. Então tem quem está lá fazendo seu modelo de crédito. Opa, talvez esse aqui que eu liberava 6 meses atrás, esse aqui eu já não libero. Ou não libero esses 100 mil reais, vou liberar só 80 para esse cliente. Né? Então essa é a velocidade que eu acreditaria que poderia estar sendo melhor nesse momento, mas não está sendo mais restritivo. E aí é o seguinte, o ovo ou a galinha, né? Porque assim, ele pode realmente estar já previndo o negócio lá na frente, só tem que ao mesmo tempo, se ele também não libera, ele vai acabar, a consequência vai ter o negócio lá na frente. Então ele pode conduzir e realmente o banco consegue isso. Só que é ruim porque a gente perde de novo, às vezes, uma janela mundial de crescimento, né? Sim. Crescimento mesmo, até a parte tecnológica que a gente fala que a gente não consegue fomento. E da onde vir dinheiro? Então, já que o banco segura um pouquinho, o pessoal lá de fora olharia a economia real lá, aqui para dentro. A gente teve há uns programas atrás o pessoal da Buenavista falando um pouquinho sobre isso, que vai ser um desafio muito grande para o Brasil passar, de ter recurso lá fora. E ao mesmo tempo a gente tem pessoas que falam sobre a questão de os empreendedores, principalmente brasileiros, estarem aprendendo já a trabalhar nesse formato e saírem mais forte nesse sentido e terem recursos lá de fora olhando. Exato. Né? A gente tem aí o olhar, vou dizer, do Fundo Mubadala para abrir mais uma bolsa no Brasil, a parte de tecnologia. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Aí você gostou, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, pô, seria ótimo, né? A gente tem aí também o pessoal, até saiu hoje a matéria, o pessoal aí que a gente conhece também, abrindo uma bolsa aí, a 5X, aí, enfim, a galera lá, o Carlão, enfim. Então, ao mesmo tempo, você vê preparações de fomento, realmente, vamos colocar assim. Então, é uma preparação de fluxo. Sim. E, ao mesmo tempo, não tendo fluxo. Como que é isso, então? Como é que... E como que o empresário ele cresce também, né? Porque o empresário tem que crescer, né, em algum momento. Né? O que está acontecendo no mundo é que a gente teve... Os ciclos, eles são difíceis de determinar os prazos, né? Assim, dura 2 anos, 5 anos, 10 anos, 2 meses, né? Mas a gente estava num ciclo que a gente estava iniciando a nossa queda de juros antecipadamente do que o mundo estava acontecendo. Então, teoricamente... Foi até elogiado, né? O nosso Banco Central começou antes, né? O ciclo de aperto, e estava começando antes o ciclo de afrouxamento, né? Mas chega num momento que a nossa taxa de juros, nosso custo de capital, ele fica muito, muito alto. E aí o que acontece para o investidor? A Europa já começou a cair os juros, né? Provavelmente os Estados Unidos daqui até o final do ano, eu acredito que o cenário base é que a gente tenha ao menos uma queda de juros nos Estados Unidos, mas em 2025 a gente vai estar num outro patamar de juros nos Estados Unidos. A gente começa a ter essa competitividade. Então tem 2 chances, mas provavelmente a gente vai ter uma entrada de recursos estrangeiros procurando essa oportunidade. No Brasil, não só no investimento financeiro, mas também investimento produtivo. Que aí voltaria, na verdade, para um fluxo normal que a gente diz. Tem um prêmio do Brasil que o cara não tem lá fora. Exatamente. Voltaria para aquele fluxo normal econômico, né? Quando tá tudo...
tudo constante, é isso que acontece. O prêmio aqui é maior, o cara vem pra cá por causa disso, que o prêmio de risco... E não é só, assim, o título público é uma referência, mas ele vem num projeto, por exemplo, a montar uma usina hidrelétrica nos próximos 30, 40 anos, que vai na taxa de retorno de 25%, compensa esse risco cambial, enfim, montar uma bolsa, né? Montar... que é a longo prazo. Então, provavelmente a gente vai ver esse movimento. E segundo, eu acho que aí é o risco mesmo do investidor. Primeiro passo, ele só o investidor, o empresário brasileiro, vai fazer a captação lá fora dos recursos. Né? Então, eu vou fazer... Então, por exemplo, a gente viu algumas empresas fazendo recentemente IPO lá fora e não fazendo IPO aqui no Brasil. Então, pegar o caso da própria XP. Né? A XP optou por fazer o IPO lá fora. Então, ela teoricamente está captando recursos lá de investidores lá fora e não aqui no Brasil. Talvez não conseguisse fazer o IPO aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro momento. E, infelizmente, seria o terceiro passo das empresas simplesmente desistirem do Brasil e montar a operação lá fora. Né? Então, por exemplo, eu tenho custo de capital mais baixo lá fora, tenho um outro mercado lá fora, vou pegar um caso... Monta lá fora até vendendo no Brasil. Monta lá fora, só monta a casca lá fora e vende no Brasil. Né? Ou vende Brasil, ou vende para América Latina. Vou pegar um exemplo de uma empresa mais small cap, que fez isso nos últimos 2 anos, uma empresa brasileira, fazendo isso com sucesso, que é uma empresa que ela distribui produtos eletrônicos aqui no Brasil, que chama-se Allied, uma empresa de capital aberto. Né? Ela faz isso muito bem no Brasil, só que o custo de capital aqui no Brasil, ela precisa de fato de muito capital de giro, precisa de dinheiro, né? Porque ela está fazendo bilhões ali de reais de transações de eletrônico, de celular mesmo, de tablet, né? Precisa segurar um pouquinho para pagar aqui e receber ali, até, recebe parcelado, tem que segurar, né? Giro, precisa de capital de giro. E é onde que está o crescimento dos últimos 2, 3 anos, foi um sucesso, acertaram o time, o momento, enfim, o local. Montaram uma operação igualzinha em Miami, para atender a Apple especificamente, depois atendendo outros fornecedores, outros parceiros, mas para atender a América Latina, México principalmente, né? Mas via Estados Unidos. Então, o custo de capital não é nosso, é lá de fora, né? A operação americana, a Apple financia, enfim, e ela está indo o grande sucesso deles. Eles estão, só um exemplo, e de novo, não estou falando em nenhuma empresa de tecnologia, é uma empresa de economia real, assim, de comprar e vender, distribuir. Tem estoque, um pouquinho, vender. Então, esse acho que seria o terceiro passo ruim de fato as empresas saírem do Brasil e falar, para mim chega, que até a gente viu algumas empresas de petróleo até falando assim, eu vou parar de produzir e operar no Brasil, eu vou operar no Golfo do México, operar em outros lugares, onde tem outro custo de capital, outra taxa de retorno, sem todo esse risco, vários riscos, né? Mas o famoso risco Brasil que engloba um pouco de tudo. Né? E aí a gente vem para a parte também do pessoal de fundo global ou fundo internacional, né? E alocações internacionais também, que até o investidor, né, vamos falar pessoa física, ele acaba olhando isso também, né? Acaba olhando até uma previsibilidade maior nas bolsas, vamos falar de bolsas fora daqui, até em bonds agora, né? Tem renda fixa fora do Brasil, né? O investidor, acho que cada vez mais ele vai entendendo que tem a necessidade dessa diversificação. Né? Então, assim, imagina, voltando para a nossa conversa lá no início, a gente estava falando que nesse exato momento, né, em junho, julho de 2024, a gente estaria rodando com um dólar a 4,90, 4,80, né? Talvez o mais pessimista falava de R$5 nesse exato momento. Né? E a gente está com 10, 15% para cima desse patamar. Então, você perdeu 10, 15% do seu dinheiro, né, nesse caminho. Então, o investidor entende que isso é uma tendência da América Latina, uma tendência de países emergentes, mas é uma característica do Brasil. E, às vezes, rapidamente, você perde não o seu patrimônio, perde seu poder de compra. Então, a gente precisa entender dessa necessidade de proteger o patrimônio. Depois, no segundo tempo, você vai falar assim, mas eu vou procurar as melhores alternativas de renda, de retorno, né? Mas o primeiro momento é proteger o seu patrimônio. Como você protege o patrimônio? Tendo o dinheiro num recurso onde vai trazer essa segurança do seu patrimônio. Eu quero deixar 100% em dólar, beleza. Você já estaria ganhando 15%, 20% aí, dependendo do prazo que você pegou. Além, lógico, da alocação. Se você receber aqui 10, 12% em reais, né? Ou que o pessoal está brincando, IPCA mais 6,4%, ou pegar o 6,4% que me dá lá em dólar, né? Então, assim, é o famoso IPCA mais 6,4% ou dólar mais 6,4%, né? Então, lógico que não são exatamente comparáveis, mas é justamente esse questionamento que a gente está tendo aqui, porque a discussão que a gente está falando hoje de um título pagar
6,4% acima da inflação de forma real, há poucos meses atrás a gente está falando que é a normalidade do Brasil pagar 4%, 5% acima da inflação de forma real. A gente está vivendo de novo. Você fala assim, é uma crise? Não é uma crise, mas a gente tem algumas características de estarmos vivendo uma crise. Né? 6,4% não é todo dia que a gente paga uma taxa de juros de inflação, mas juros real acima da inflação de 6,4% ao longo dos próximos anos. E essa característica, aí, até fazendo uma visão talvez mais gráfica, na tela você consegue ver isso, por causa dessa questão da inflação implícita de quanto está pagando. E a consequência por trás da tela está vindo muito, talvez, só governamental ou realmente cenário mesmo, como a gente já falou um pouquinho aqui? Tem algumas coisas que não estão compatíveis e por isso esse prêmio está sendo aumentado, que o risco está aumentando. Talvez. Eu vou pegar umas palavras aqui, até de talvez as minhas contas não sejam exatamente exatas, mas entre os 10 maiores empresários do país, deu uma entrevista cerca de uns 15 dias atrás que a gente está gravando, e era um empresário, posso falar aqui, o Rubens Ometo, ele se mostrou muito alinhado desde o início com esse atual governo, né? A gente aqui acha que o objetivo é não falar de política, né? Mas é lógico que ele também precisa, né, estar alinhado, porque o negócio dele depende de um crescimento econômico sustentável, né? Depende, enfim, de às vezes algum incentivo, enfim, de investimentos no Brasil, né? De montadoras, né? E ele foi claramente, nas suas palavras, começa a se traduzir e fala assim, ó, pessoal, se continuar desse jeito, essa preocupação em relação, e o investidor cada vez exigindo mais prêmio, né? Os títulos, os juros subindo, os juros no longo prazo subindo, custo de capital muito alto no Brasil, na minha empresa, de novo, ele é um dos 10 maiores, com certeza, um dos 10 maiores empresários do Brasil em termos de ativos, né? Então a gente lembra aqui da Cosan, distribuição de combustíveis, são vários a Rumo, logística, tem vários ativos que ele ou é o controlador, tem parte relevante, né? Mas a hora que ele sinaliza, por exemplo, pessoal, se continuar mais constante, provavelmente eu vou ter que desacelerar os meus investimentos. Se ele desacelera, estou falando dos 10 maiores, né? Ele também traz uma cadeia embaixo dele, ele acaba se traduzindo também numa menor expectativa de crescimento do PIB. Ele está falando, se tudo mais constante, eu vou investir menos, né? Vou gerar menos emprego, porque está muito, o custo de capital muito alto, tem projeto que a 8% de juros me justificava, a 10, 12 talvez não justifique eu seguir com esse projeto. E aí volta naquela questão lá do banco, né? O banco provavelmente já está vislumbrando isso. O empresário ele vai diminuir seu investimento, vai gerar menos emprego. E o Brasil esse ano cresce 2, mas e nos próximos anos? Né? Até porque se ele é um dos 10 vai fazer isso, os 9 de cima não pensam totalmente não vai ser diferente, né? Eles não estão ali porque eles são bobos nesse sentido, né? Só se for um investidor que está mandando dinheiro, abrindo empresa lá fora, né? Recursos lá fora, mas existe esse consenso, né? E, de novo, era um empresário que estava muito animado com o Brasil, né? Então ele era um que estava puxando muito essa linha de ser mais romântico, vamos dizer assim, né? Com o crescimento brasileiro, e ele está ficando mais desanimado publicamente, né? Então o que será que ele já não decidiu, né? Reduziu contratos, reduziu investimento. Porque não é aquela pessoa que só, como a gente diz, panica, né? Não é isso. Ele está vendo, na verdade, uma cadeia de coisas para poder olhar e tomar essa decisão, né? Ele não tá só, não, vou sair. Aquele negócio, sair do Brasil, não tem nada a ver. Não. É realmente uma cadeia de atitudes que ele fala, assim começa a ficar insustentável no sentido de eu manter uma atividade econômica. E a gente fala assim muito do governo, né? Mas isso cabe a todos os governos para trás e os governos para frente, né? Um governo em si, né? Parece que, poxa, como você falou, uma hidrelétrica, o cara ele tem 30, 40 anos. Uma parte grande da malha ferroviária do Brasil tá sob responsabilidade dele, tá na Rumo Logística, aqui no sudeste do país. Então, quando ele faz um movimento no investimento numa ferrovia, ele vai ter o payback dele não é daqui a 6 meses. O payback dele é daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ele vai pegar 2, 3, 4 governos pela frente, né? Agora, o interessante é que esse é um empresário, assim como outros, que a gente está falando aqui de sucroalcooleiro, né, distribuição de combustível, né, ferrovia, no caso dele especificamente, ele tem uma grande parte do investimento do patrimônio dele no Brasil. Então ele depende desse ânimo brasileiro, né? Então imagina, você vai fazer um investimento na ferrovia, é que você precisa que o Brasil cresça bem ao longo dos próximos 20 anos, né?
Então, acho que é um pouco desse contágio que talvez que os bancos já estejam se preparando, talvez para um ritmo menor de crescimento, né? Essa preocupação de que a gente precisa ter argumentos também. Não adianta. Acho que a grande discussão não é culpa do Banco Central, né? A gente precisa entender por que a gente tem uma taxa de juros tão alta assim no Brasil. Isso né? é importante para Não é um culpado, assim, a gente sempre tenta colocar culpado, o culpado é essa pessoa aqui, não, essa pessoa aqui não. Geralmente é quem dá a decisão, né? Não é verdade? O cara vai lá, é ele que fala o quanto que vai ficar a taxa, o Copom lá decide, aí geralmente o cara olha, o Copom decidiu isso, eles são culpados, e a gente já viu que essa influência é complicada, né? Você falou um negócio bem legal no discurso que foi... O Brasil foi um dos primeiros, né, a tochar lá a taxa de juros, né, subir, e agora acabou sendo um dos primeiros a diminuir. Talvez a extremidade fosse um negócio mais interessante de se olhar. Tudo bem que é falando agora, né? Um dos primeiros a tochar e um dos últimos a diminuir até por causa desse prêmio. Só tem que, óbvio, tem pressões para isso. O cara para não manter a taxa de juros muito lá em cima. Mas, principalmente países emergentes, precisa um pouco disso, né? Precisa um pouco desse segurar, de ter um pouco mais de cautela. E lembrando assim que o Banco Central, ele tem, lógico que ele olha para todas as variáveis, né, de curto prazo, inflação de corrente, expectativas de inflação, né, o hiato do produto, ou seja, quanto que a gente consegue crescer sem pressionar essa inflação. Mas o Banco Central está fazendo muito a política monetária, né? E aí a gente fala assim, joga a culpa muito para o presidente do Banco Central ou o grupo de diretores do Banco Central. Mas quando a gente fala de taxa de juros, na verdade é quem está financiando, né, os leilões, vamos pegar aqui os leilões do Tesouro, né? Recorrentemente a gente escuta, né? O Tesouro vai fazer um leilão essa semana, né? É para realmente se autofinanciar, né? Está fazendo o que a gente chama rolagem da dívida, né? Venceu aqui, eu preciso emitir aqui para pagar essa e emitir uma mais longa, né? Mas o investidor, ao longo desses últimos 6 meses, esse investidor está falando assim, amigão, se você me pagar 5% acima da inflação, você não vai conseguir colocar esse leilão, é que você precisa de 2 bilhões de reais, não adianta. Se você colocar 5,5, tudo bem, eu pago. Então isso há 3 meses atrás, 5,5. Aí passou 2 meses, passaram 2 meses, não, 5,5 é muito pouco, 6%, aí eu te financio. Então os volumes do Tesouro estão cada vez mais baixos, né? E o investidor está exigindo. Então quem que é esse investidor? É um investidor estrangeiro, é a própria tesouraria dos grandes bancos, né? Então o investidor está exigindo cada vez mais prêmio, justamente vislumbrando um cenário de risco. Assim, é a mesma coisa do cartão de crédito. Vou emprestar aqui para o Pedro, que é que eu conheço o Pedro e é um financiamento imobiliário, ou para o Marco, que não tem um histórico bom de crédito e é cartão de crédito. Então é basicamente isso, né? É basicamente uma exigência de um prêmio cada vez maior, né? E isso que a gente chama, a nossa curva de juros mudou de patamar, né, de longo prazo, e isso é a exigência que o investidor vem cobrando cada vez mais, né? Então, se nada for feito, cada vez mais eu vou exigir um prêmio maior, ou não vai ter volume, você não vai conseguir rolar, não vai conseguir se financiar, né? Então essa é a realidade que a gente tem hoje. Então a gente já tem pré-fixado de... Voltando a patamar de 12%, na verdade acima de 12% nesse exato momento, né? Ao mesmo tempo 12%. Então a gente pode entender né, eu já até sei a sua pergunta já. Porque ao mesmo tempo talvez a gente possa pensar que vai ter uma inversão de subida de taxa de juros, não sei. Exatamente. Não, é exatamente isso que o investidor, assim, todo mundo que está nos escutando precisa entender nesse exato momento, né? Sem fazer contas aqui, sem colocar diferencial de inflação, outros efeitos, né? Mas exatamente isso. Se a gente tem uma taxa Selic hoje, né? A gente está gravando aqui antes da reunião do Copom, mas se em 10,5% for mantida, né? Mas os títulos estão negociados a taxas muito mais altas do que esse patamar, né? Colocando tudo essas variáveis, quer dizer, será que em algum momento o investidor não está só falando que talvez a gente não tenha espaço para quedas, né? Que já está no Boletim Focus, mas que seria necessário a gente ter que voltar a subir os juros? É justamente essa é a questão, sim, exatamente essa a interpretação, infelizmente, né? Vai subir os juros? Eu acredito que não, mas isso que está sendo colocado no preço, no prêmio, que é assim um cenário de crise, né? Uma pseudo-crise, que estão exigindo, né? Que a inflação está lá num patamar mais baixo, né?
Tudo bem, não está no centro da meta, mas ainda está dentro da meta, ou próximo dentro da meta, mas colocando no preço que a gente poderia, em algum momento, ter que voltar a subir os juros nos próximos meses. E isso que está sendo precificado nesse momento nos títulos. E foi bom você fechar, que é essa pergunta que eu ia fazer. Porque, geralmente, principalmente países emergentes, né, que pode ser o caso também, você vai me explicar também, mas, geralmente, países emergentes, você sobe a taxa de juros para controle inflacionário. Basicamente assim, é difícil você ter um outro... Só tem que aí a gente olha esse cenário, nesse primeiro momento, é a previsão de um controle inflacionário ou outras coisas estão vindo que dessa vez pode ser uma distorção, que aí você abaixa juros assim, depois se a inflação subir, você sobe mais juros ainda. Como que é? Porque talvez são outras pressões que estão acontecendo do que só a inflação nesse momento. É uma soma de fatores, assim, mas quando a gente fala do Brasil especificamente, a gente tem a taxa de juros como a principal ferramenta da política monetária, né? Mas no Brasil, inclusive, nas apresentações do Banco Central, eles colocam muito isso, né? De novo, porque a gente precisa entender por que no Brasil a gente tem taxas de juros tão altas. É uma soma de fatores. Mas uma delas, e uma das preocupações, é porque no Brasil também a gente tem uma parcela muito grande do crédito, do financiamento subsidiado. E aí mora uma outra preocupação. Então a gente falou de algumas delas aqui, não necessariamente esgotamos todas, né? Mas, são muitos indicadores, muito. Mas uma delas é esse subsídio, em que algumas linhas de crédito e financiamento não são contaminadas, não são atreladas à taxa básica de juros. Então não adianta, a taxa de juros pode ir para 50%, que é aquele crédito especificamente não afetado. Né? Só que é quem acaba pagando a conta? Todo o resto que é afetado pela taxa Selic. Né? Então, às vezes, a gente precisaria ter uma taxa de juros de 10,5%? Não. Se a gente tivesse uma economia toda atrelada à Selic. Como uma parte muito relevante da nossa economia não está atrelada à Selic, o restante da Selic, ou de quem paga a Selic, tem que subir mais do que 10,5%, tem que subir para 12%, 14%, como a gente viu lá no passado. Isso é importante, né? Pra caramba, irmão. Então... Nossa, porque esse às vezes é uma realidade que a gente não enxerga. Esse é um recado para justificar, às vezes, por que a gente às vezes tem que ir tão longe com a taxa de juros, porque, na verdade, só essa parcela que é afetada pela taxa de juros que está pagando a conta daqueles que estão sendo subsidiados. De novo, não é uma característica desse governo, é uma característica do Brasil. Né? Então tem vários setores que são beneficiados, várias linhas de crédito que não acabam sendo afetadas. E é por isso que, às vezes, nesse exato momento, a taxa de juros precisa permanecer alta. Porque essa parcela que está atrelada à Selic vai ter que pagar, infelizmente. Então esse é um dos fatores. Né? Mas como você falou, a gente vive aqui num país emergente, né, de América Latina, e essa é uma característica de países emergentes. Né? A gente tem um risco envolvido muito grande. E essa é a percepção. O investidor, nesse exato momento, vai exigindo cada vez mais um prêmio. Mas quando a gente olha para um dos principais indicadores que o Banco Central olha, é a expectativa de inflação, que no exato momento é o que o Banco Central chama de desancoragem. Né? O que é desancoragem? Não tem ninguém falando de que a nossa inflação em 2025, 26, 27, ela vai estar lá no centro da meta de inflação, que hoje é de 3% ao ano. Né? Então ela está desancorada, ninguém está acreditando. Então esse, de novo, não é um fator específico, é uma soma de fatores, mas esse é um dos fatores que faz com que o Banco Central fale assim, opa, de 2025 e 2026 está muito longe do centro da meta, então quer dizer que eu precise manter ainda a taxa de juros ainda nesse patamar elevado. Tá? É uma soma de fatores. Tá? E grande parte disso, que é o que a gente chama assim, quem determina muito essa inflação de longo prazo, aí é o risco fiscal. O que é o risco fiscal? É basicamente a preocupação em relação ao nosso endividamento do país. Né? Infelizmente, nós não somos americanos, a gente não pode ficar aumentando o nosso endividamento todo ano, senão chega uma hora que a gente quebra, entra em default. Né? E justamente isso. O Brasil vai entrar em default, Saravalho? Não, né? Não é o cenário base, longe disso. Tá? Então, não se preocupe com isso. Mas justamente essa taxazinha lá no final... Compre título do tesouro, é isso? Não vai entrar em default, então vai. Mas justamente essa taxazinha lá no longo prazo, sim, é a probabilidade de termos algum default. Alguém está exigindo algum prêmio, porque se o Brasil fosse zero risco de default, que é o padrão americano, a gente teria a mesma taxa de juros, né, de uma forma, né, um patamar muito próximo. Então, justamente isso.
Vamos estar em default? Não, mas talvez a probabilidade, a interpretação, o risco, né, estatisticamente esteja aumentando, ou seja, a preocupação em relação ao nosso endividamento no longo prazo, que é como uma empresa, né? A hora que você vai emprestar para uma empresa, pô, mas a empresa tem capacidade de me pagar? Tem. Então, eu vou exigir... Não, ela tem, mas se ela cumprir isso. Então, eu preciso exigir uma taxa maior para essa empresa me pagar, né? Então, a gente tem reservas hoje internacionais. A gente está numa situação muito diferente do que a Argentina, do que outros países, do que o Brasil já teve lá no passado. Mas essa probabilidade, teoricamente, está sendo incorporada nesse prêmio, né? E ao longo do tempo, pegando esse contexto, tirando as crises pontuais, né, são chatinhas, mas pontuais no sentido, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cara. Como que você vê a habilidade aí, como a gente mesmo falou, independe de governo, independe de quem tá lá, eu digo dos governos e até dos ministros da Fazenda, os economistas que ali estão no governo, essas habilidades para poder mostrar, porque isso na verdade nada mais nada menos saber se o cara tem habilidade para fazer uma reversão econômica ali, você tem um desenvolvimento econômico. Enquanto isso eu vou pegando um prêmio maior porque eu vejo que não tem habilidade. Como que você vê esse legado e o que esses caras, né, a gente também, que fala até classe empresarial, tem que fazer daqui para frente para ter essa habilidade, ter essa reversão e mostrar realmente uma força para o mundo, que é o Cristo subindo, decolando lá de novo. Como que isso talvez tenha que ser toreado e como que foi trabalhado para chegar nessa degradação, vamos dizer, mais ou menos, desse valor Brasil. Acho que o valor Brasil começa a ficar muito degradado, né? A gente tem um desafio muito grande, até pelo nosso sistema político, né? A gente claramente, invariavelmente, diversos governos, né? Uma aproximação entre os três poderes e um distanciamento, né, dos três poderes, né? E aí, claramente, nesse exato momento a gente vê um distanciamento, novamente, né, do governo, vamos colocar assim, principalmente na figura do executivo presidente Lula e ministro Haddad, principalmente na figura do ministro Haddad. Até teve recentemente uma reunião com os banqueiros, né, aqui em São Paulo, mostrando essa preocupação com o resultado fiscal e um claro distanciamento com o legislativo, né, com a figura do Congresso. Então esse distanciamento acaba saindo muito caro para a população como um todo, né? Eu acho que o ministro Haddad tem conseguido transformar, né, transferir essa preocupação dessa responsabilidade que ele tem no cargo dele, né? Mas não tem conseguido conquistar ou ter um bom diálogo com o Congresso, né? Tem sido muito caro. Então essa é a preocupação. Eu acho que até inclusive teve uma agenda importante, até saiu recentemente no jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa de algumas fundações falando um pouquinho sobre a nossa produtividade, né? E aí um pouco da figura também do nosso vice-presidente, também como ministro. É importante trazer essas pautas, que também a gente precisa reconhecer os pontos positivos, né, de governos, claro, de pontos negativos e positivos, né? Então, o vice-presidente tem tentado sinalizar também essa preocupação com a pauta de longo prazo, né? De buscar, de alguma forma, a reindustrialização no país, né? Investimento de longo prazo. Então, o mais importante quando a gente olha alguns modelos, principalmente asiáticos, né, que conseguiram reduzir a sua diferença social, reduzir, trazer mais enriquecimento PIB per capita mesmo de fato, foi muito baseado em maior competitividade, maior produtividade e investimentos de longo prazo. E acho que essa é a grande discussão que o Brasil não tem, né? O Brasil sempre olha para a discussão do meu governo e como eu vou ser reeleito, né? Ou quem vou colocar aqui como sucessor. Então esse governo, principalmente em alguns ministérios, tem tentado sinalizar, mas a gente sabe que o diálogo, né, entre os poderes, principalmente executivo e legislativo, ele é bastante complexo no Brasil, né, e acaba se traduzindo. Vamos pegar a questão da desoneração da folha, é uma questão que já tem completa aí talvez quase 2 anos e não tem uma resolução ainda em relação a um tema relativamente simples, né, que poderia ser melhor discutindo. Então, essa preocupação em relação ao crescimento sustentável, fora toda a preocupação em relação à segurança jurídica, né, de contratos, enfim, mas principalmente o Brasil precisa focar muito em como ter capacidade de ser mais produtivo, competitivo, reduzir esse capital, o custo de capital de longo prazo, mas sempre com que a gente brinca assim,
trazer mais políticas públicas, né? Políticas de Estado, né? E não necessariamente política de governo. Assim, isso aqui é do meu governo. Né? Assim, a gente sempre tem a preocupação. Os governos têm muita preocupação a gente acaba tendo... A reeleição, talvez, né? Vamos falar... O que acaba determinando é um indicador, principalmente, se for pegar popularidade, né? Então, tomei essa decisão, subiu a popularidade, continua. Tomei essa decisão, reduziu a popularidade, opa, a gente precisa rever, né? Então essa é a preocupação. Quando chega na parte, talvez, da gestão, tem ali uma inabilidade, né? De gestão mesmo, né? Que é o que você tem que passar por momentos difíceis ali por causa disso, realmente. E dá essa incerteza que a gente mesmo falou fora. Mas, exemplo, porque aí a gente fala de Brasil e a gente olha lá para fora, fala, geralmente, óbvio, de economias mais evoluídas para ter um patamar. Vamos falar dos Estados Unidos, mas a gente pode falar até de outras Latam, né? Você recentemente aí teve no Chile, enfim. Você vê que fora tem essa questão de políticas mais estruturais e como que elas se refletem para a gente ter um exemplo do que seriam essas políticas mais estruturais. Porque às vezes a gente fala, o que é isso? Uma rodovia ok, porque o cara vai montar uma rodovia, a gente sabe que é em 30 anos. Mas tem coisas menores, como você falou, a questão da folha. Isso é uma coisa que impacta, mas parece que não, mas impacta realmente. Sim. Você ficar 2 anos para poder ter a desoneração da folha ou não. Porque você também é isso, decide ou não. É basicamente isso. É basicamente se a gente for decidir ok, faz logo para daqui a 5, 6 anos tá ok, ou se não for fazer, vamos montar outra coisa, mas continua. Então, assim, o que você vê de modelos, vamos colocar assim, pra gente pensar para trazer para o Brasil, para ter parâmetro, né? Todos os países, principalmente da América Latina, né, e alguns países conseguiram aproveitar muito bem o que a gente chama do boom demográfico, né? Ou seja, a gente teve uma população crescendo, né? Claro que no Brasil a gente tem gente. Tem gente, mas o que acontece? Exatamente a gente está passando um momento de inflexão, né? A gente pegar o seu caso e o meu particularmente, a gente vai manter a população, né? Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, mas a gente tem muita gente no Brasil que tem um filho. Ou agora nem quer. Ou não quer mais ter filho. Então, necessariamente, a nossa população ela bateu num pico e a gente não tem uma população economicamente ativa entrando para sustentar essa que está se aposentando, né? Então, vai ser um país mais velho, né? Isso é um problema do Brasil e do mundo, né? A Europa vive muito isso. A Europa já não cresce muito há muito tempo, né? Com essa dificuldade. Só que a gente perdeu esse boom demográfico. Porque como é que funciona um sistema previdenciário no Brasil e no mundo todo, né? Basicamente, quem está se aposentando aqui é porque está sendo alimentado de quem está entrando agora, né? Não é que esse cara aqui existe um recurso que, nossa, ele poupou, o governo poupou durante 50 anos. É net zero. Tem alguém aqui alimentando esse sistema. Então, basicamente, quem conseguiu, e esse é um dos desafios muito grandes, né, que o Brasil a gente tem esse desafio de previdência, tem alguns especialistas falando que talvez a gente precise fazer de novo, e muito em breve, uma nova reforma previdenciária, né, que acabamos de fazer e não foi suficiente. Então a gente não tem esse boom demográfico, a gente não tem a sustentação. Se a gente não conseguir alimentar ganhos de produtividade, né, inclusive foi nessa reportagem recente, a gente em algum momento a gente vai ter que rever a nossa previdência muito rápido, que é um dos pontos, lógico, que tira a popularidade. Mas o governo atual não quer mexer de jeito nenhum, né, nos famosos reajustes real, né, reajustes reais acima da inflação, né? Isso acaba trazendo para toda a cadeia, mas isso acaba consumindo muito, muito orçamento, né? Então essa é a preocupação, né? É lógico que é muito impopular, né? Chega nenhum presidente e fala assim, que a partir de amanhã não tem mais o reajuste real, mas também a gente sabe que não tem essa população nova, né, sustentando aqui a população que está se aposentando. Então, os países que conseguiram ter alguma organização... Tem modelos nesse sentido. Conseguiram alguma organização, vão ter que mexer em todo sentido, como você falou, de custo de capital, tecnologia, produção, né? Mas vai ter que mexer em algum momento a parte de previdência, infelizmente, em algum momento, né? Então, essa preocupação. E aí, toda aquela discussão que a gente passa, também no Brasil, afeta a previdência e talvez aquela discussão que ninguém quer ter, que é super impopular, que é a famosa reforma administrativa, né? Que também consome muitos recursos aqui no Brasil, né? Então tem toda essa preocupação. A famosa máquina cara. A máquina é muito cara. Grande, né? Ineficiente e cara, né? Acho que essa é a discussão.
E aí, quando a gente olha, como você falou, para outros espelhos, né? Talvez esteja em outros patamares, não necessariamente em crescimento econômico, mas tem alguns indicadores bem melhores que o Brasil, seja na América Latina e na Ásia, porque passaram em algum momento por essa discussão. Né? A Ásia, a gente pode falar que às vezes se alega que o país é menor, então é mais fácil de gerir. Beleza, pode ser que sim. Mas tem esses desafios também. Mas a Ásia tem populações muito grandes, né? Como isso também foi um desafio para eles, a mesma coisa. A própria China também tinha um controle de natalidade que hoje não tem mais, mas mesmo assim ficou uma cultura e os caras estão malucos lá, alucinados, que não crescem, né? A Índia vai passar, enfim. Então, acho que pode ser um espelho também disso, né? Até uns formatos chineses. Sem colocar detalhes, assim, mas principalmente os países asiáticos. Pegar o próprio caso da China, talvez a Índia esteja passando um pouco nesse momento, né, se traduzir realmente numa melhor igualdade, né, social, cultural, em todos os sentidos, né, não tem outra diferença, só pegar, não tem outro indicador. É principalmente crescimento econômico sustentável. É isso que no longo prazo traduz, é você criar oportunidade, é lógico que isso passa por educação, mas criar oportunidade para que todos consigam, né, ter fonte de renda, empreendedorismo, gerar emprego, gerar riqueza para o país. Você pegar, qual a característica comum de todos esses países asiáticos conseguiram, de fato, melhorar PIB per capita, IDH, todos os indicadores, crescimento econômico sustentável ao longo de muitos anos. Né? Isso a China fez por muitos anos, vários países asiáticos fizeram por muitos anos. Né? A Índia está num processo também, até vem ganhando muita escala, até investimento muito brasileiro. Falando, pô, como é que eu investi na Índia? Por conta dessa característica. Né? Mas muitos países, se olhar em termos de IDH, PIB per capita, os indicadores, o Brasil já foi muito melhor do que esses países. Só que o Brasil sempre cresceu muito pouco. Esses países cresceram muito e agora tem indicadores muito melhores que o Brasil, mas fazendo isso por 10, 20, 30, 40 anos, né? Por muito tempo. E pegando vários governos diferentes também. Não é só o caso do Brasil. Né? Lá também pegaram vários governos diferentes. Acho que a exceção é a China, né? Mas pegando vários países, essa tem sido a característica. Crescimento econômico sustentável por muito tempo. Né? Seria dar condições para a população efetivamente enriquecer. Exatamente. Vamos colocar assim, algo que isso ajuda demais. Que acaba se traduzindo em menor desigualdade ao longo do tempo. Né? Vai achatando, né? Então esse é o... Não tem... Acho que não tem outra característica diferença desses países especificamente. Que seja tão relevante para poder mudar. Marcão, ótima aula. Passou rápido, né? Não, mas foi excelente. Acho que foi uma das mais que a gente conseguiu esclarecer as questões globais também, porque fica-se muita pergunta, né, cara? Você faz uma gestão ativa de um produto, né? Por exemplo... E por que o gestor não viu isso? Por que o gestor não viu aquilo? Sim. Para ver a complexidade também desse trabalho, né? Não é a coisa mais. E muda, fácil, né? assim, muda ao longo do tempo e às vezes muda muito rápido, como é o caso desse ano. E isso muda também a precificação dos ativos, né? Seja uma ação, seja um título, seja um bonde, seja um câmbio, né? Isso muda rapidamente, né? Entender alguns efeitos globais, né? Alguns efeitos locais, né? Então, os ativos são muito dinâmicos, né? Então são instrumentos vivos, né? Enfim, seres vivos que vão mudando todos os dias, né? Então, e aí o pessoal brinca também que é economista, né? O cenário muda, a nossa opinião também muda, né? Possivelmente daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, a gente revisitar esse episódio aqui, a gente vai estar num cenário completamente diferente. Né? A gente estava no começo do ano, né? Tomara que seja um cenário para melhor, né? Mas o que fala muito da psicologia financeira, que você gosta muito, né? Importante é estar posicionado, né? Que aí você perde aqueles 3 dias principais de um ano ou um período que você ganha mais dinheiro, né? Se você tá fora, pode ser um problema. Então é importante estar posicionado. E principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né? A gente tem algumas distorções, né? Pegar o próprio título do Tesouro pagando 6,4% acima da inflação, pessoal. Corrige pela inflação e paga mais 6,4%. Então, assim... mas Marco, e se tiver realmente uma piora muito grande? Você faz algumas sensibilidades... porque a gente também tem que lembrar também que tem imposto em cima disso, né, para quem é investidor. Isso. Mas a gente teria que ter uma piora radical da inflação para o imposto ser muito grande, porque teoricamente também o imposto ele vai comendo essa rentabilidade.
Mas com o cenário base, mesmo estressando o cenário, continua sendo uma taxa muito elevada, muito interessante. E você está protegido de qualquer cenário de inflação. Lembrando que lá no período da Dilma, a gente teve a inflação batendo 10%, 11% ali. Não é o cenário que a gente está vislumbrando agora. É isso que eu ia falar também. Acho que você também tem isso quando realmente você tem aquela bola de neve e aquele pensamento de crescimento mais rápido desse cenário, né? Então, dessa inflação. Então, a gente até falou de outros fatores que não é a inflação subindo a taxa de juros. Talvez seja a hora realmente de aproveitar, porque não é um cenário da inflação, até porque, como essa capacidade produtiva está baixa, isso aí a gente pode falar em outra aula de economia, senão a gente fica até amanhã, é difícil também ter uma inflação muito grande, que o consumo, né, também não é um negócio que vai espremer tanto, né? Sim. Então é uma hora de olhar. Hora de olhar esses títulos. Como fora também tem uns bons que daqui a pouco não vão estar mais nesse patamar. Sim, perfeito. Acho que isso é importante. É o famoso cavalo selado não passa duas vezes, né? Perfeito. Isso também, assim, a gente fala, mas não quer dizer também que às vezes a pessoa está num momento que não consegue pegar, né? Tem que ver o que a pessoa, o momento da pessoa, mas seria importante se tivesse um momento bom. Marcão, brigadão. Muito obrigado. Valeu demais, mais um esclarecimento aí pra galera. Acho que escutar isso, e quem está começando, então, galgar aí seu espaço na questão de investimento e tudo, acho que teve realmente uma verdadeira aula como entender esse cenário. E mais uma vez um cenário desafiador pra gente. Obrigado demais. Galera, até a próxima e um abraço. Valeu!